graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 13º dia de estudo do livro Metanoia e hoje o nosso estudo, continuando o que começamos ontem, tem por título O Perigo das Más Companhias, parte 2, parte final. As pessoas influenciam o nosso comportamento porque antes influenciam a nossa maneira de pensar. Por isso, nós podemos afirmar que não existe relação neutra. Não existem relacionamentos neutros nas nossas vidas como algumas pessoas pensam. Todas as pessoas com quem relacionamos, sem exceção, provocam algum tipo de resultado em nós. Pessoas nos alegram ou nos entristecem. Nos colocam para cima ou para baixo, nos ajudam ou nos atrapalham. As pessoas com quem relacionamos têm esse poder, o poder de nos fazer o bem, o poder de nos fazer sentir melhores ou nos trazer dano, dor e sofrimento. O Salmo 128, verso 26, diz assim: Bendito o que vem em nome do Senhor. Este texto refere-se à vinda do Messias, à vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas eu creio que também se aplica a muitas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, nos nossos caminhos, para nos abençoarem. Agora, o contraponto disso é que também existem pessoas que só nos trazem problemas. Preste atenção na seguinte afirmação: algumas pessoas não têm problemas, elas são o problema. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando as pessoas erradas são tiradas da sua vida, da minha vida, as coisas erradas param de acontecer, as coisas erradas cessam e a partir disso nós podemos viver melhor. A respeito dessas pessoas erradas, Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E, num outro texto, para uma outra igreja, o mesmo apóstolo diz, E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Efésios, capítulo 5, verso 11. Veja bem, o primeiro pecado originou-se na mente de Eva por causa da má companhia. Foi exatamente a má companhia e a má conversação que fez adoecer a mente de Eva no Éden. A presença do diabo e da sua conversa permeada de veneno corrompeu a mente de Eva e a fez cair. Pessoas erradas, com conversas erradas, com pensamentos errados, sempre nos levam para baixo. Uma outra passagem bíblica que pode nos mostrar o quão perigoso é estar debaixo de uma má influência está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 6. Vamos ler esse texto. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, ao juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, De que cidade és tu? Ele respondia, De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Verso 5. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. E para encerrar, o verso 6 diz, Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, preste atenção, ele furtava o coração dos homens de Israel. Podemos ler, ele furtava a mente dos homens de Israel. Veja que Absalão tinha um espírito de fascinação
de persuasão. Absalão influenciava com muita força todas as pessoas que vinham até ele. Com esse poder de persuasão, ele entrava na mente das pessoas e as corrompia. O texto diz que todas as pessoas que vinham ao rei para juízo tiveram os seus corações furtados, eram influenciados na mente. Entenda que essas pessoas tiveram as suas mentes roubadas. Pode parecer clichê dizer que há poder nos nossos relacionamentos, porém, as pessoas que você escolhe se relacionar têm um forte impacto na sua vida. Isso é tão verdadeiro que, após relacionarmos com tais pessoas por um longo período, adquirimos características das mesmas. É sábio, então, cercar-se de pessoas positivas que te incentivem a continuar a crescer, a continuar amadurecendo, a continuar melhorando, a cada dia ser uma pessoa melhor. Dificilmente nossos talentos e habilidades serão aprimorados enquanto estivermos envolvidos por relacionamentos negativos, por pessoas pessimistas, por pessoas negativas. Existem pessoas, acredite, que são como coveiros. Essas pessoas estão sempre enterrando os nossos sonhos e possibilidades. Enterram sempre os nossos dons, habilidades e talentos. Porém, algumas poucas pessoas são como parteiros ou parteiras. Essas pessoas nos fazem enxergar a luz, o brilho do sol. Elas nos motivam, elas nos entusiasmam. É do lado ou ao lado dessas pessoas que eu quero viver. Agora, cabe aqui uma pergunta: quem são as pessoas com quem você está relacionando? Quem são as pessoas que você escolheu para estarem ao seu redor? Faça um autoteste e perceba seus próprios sentimentos diante das pessoas que estão ao seu redor. Aqui cabe mais algumas perguntas. Diante dessas pessoas que você escolheu para relacionar, sua criatividade fica bloqueada? Você se sente ansioso ao encontrar determinadas pessoas? Como está a sua saúde desde que você começou a se relacionar com essa determinada pessoa? Você fica mais autocrítico perto dessas pessoas? Seu altruísmo aumenta ou diminui quando você está perto de determinada pessoa? Seu amor e paixão por Cristo aumenta quando você está com essa pessoa? Sua mente se corrompe com uma enxurrada de pensamentos ruins quando você está com determinada pessoa? Pense sobre isso. Existem pessoas que são como buracos negros que sugam a nossa energia e nos colocam para baixo. Pessoas negativas nos fadigam a mente, nos colocam peso e fazem mal para o nosso corpo. É importante saber quando alguém está minando as suas forças, as suas energias, a sua positividade. É importante perceber que essas pessoas, elas estão atrapalhando a nossa caminhada e devemos resistir a essas pessoas. Lembre-se sempre de que não existe neutralidade nos relacionamentos que desenvolvemos. Todo relacionamento requer gasto de energia para se manter e fortalecer. Porém, há relações maléficas em que se afastar é o mais recomendado. Aí você me ouvindo pode estar pensando ou perguntando: mas pastor, isso não seria acepção de pessoas? O que devo fazer então com as pessoas que já descobri são más companhias e não devo me relacionar? Bom, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nós devemos amar o nosso próximo como Cristo nos ama. Porém, devemos e precisamos selecionar as pessoas com as quais vamos ter comunhão, pois não há relacionamento neutro, não existe neutralidade nas nossas relações. Uma preciosa lição nos é dada por Jesus sobre ser imparcial quanto às más companhias. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 9, do verso 18 ao 26, que diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia,
veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se deles. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Abrindo aqui um importante parêntese, quero ressaltar o processo de cura da mulher com fluxo de sangue. A fé daquela mulher era para que, ao menos, ao tocar nas vestes de Jesus, ela fosse curada. E por que tocar nas vestes? Veja, naquela época, os rabinos costuravam partes do Pentateuco nas orlas das vestes. Trechos importantes da palavra de Deus eram costurados nas pontas das vestes. Na cabeça daquela mulher doente, se ela tocasse apenas na orla das vestes, estaria tocando na própria palavra de Deus e assim receberia poder e seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a chave é que a palavra de Deus estava na mente daquela mulher. A palavra de Deus era o seu principal foco. Então fica aqui uma preciosa lição: impregne sua mente com a palavra de Deus e a cura estará nela. Impregne sua mente com a palavra de Deus e a prosperidade estará nela. Impregne sua mente com a palavra de Deus e o êxito, o sucesso estará nela. Permita que a palavra de Deus toque a sua mente e algo poderoso acontecerá. Fecha parêntese e voltemos ao texto. Voltando a falar sobre a importância de evitar as más companhias, vemos também no texto de Mateus 9, Jesus declarando vida num ambiente de morte. Na mente de Cristo não havia lugar para a morte. Por isso Jesus Cristo disse: a menina não está morta, ela está dormindo. Veja que logo após Jesus chegar naquele lugar, dizer essas palavras, as pessoas presentes passaram a escarnecê-lo, elas riam de Jesus. Agora, qual foi a atitude de Jesus para com essas pessoas? Jesus foi taxativo. Jesus mandou que aquelas pessoas se retirassem, fossem embora. Escute com muita atenção o que eu vou dizer agora. Em algumas situações na sua vida, será necessário dizer para algumas pessoas: vá embora, ou vão embora. Veja que isso não é acepção de pessoas, mas prudência para não se contaminar com o espírito mundano de incredulidade, de falta de fé, de pecado. Eu tenho falado constantemente que quando as pessoas erradas saem da nossa vida, as coisas erradas param de acontecer. E o mais interessante é que quando aquelas pessoas saíram daquele lugar, Jesus entrou. O texto de Mateus 9:25 diz: mas afastado o povo, entrou Jesus. A lição aqui é que somente quando as más companhias se afastam, o milagre chega. Somente quando as pessoas erradas saem das nossas vidas, Jesus entra com o seu poder e opera os seus milagres. Assim deve ser conosco. Somente quando as pessoas erradas saírem da sua vida, a bênção vai entrar. Bem-aventurados são aqueles que se afastam das más companhias e preservam seus corações e mentes guardados no Senhor. Eu espero que essa lição tenha te enriquecido e tenha te ensinado esse princípio de que as más companhias corrompem os bons costumes. Escolha as pessoas com quem você terá comunhão. Viva melhor, viva feliz, seja exitoso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te agracie sempre. Tchau, tchau.